Povo de Deus, boa noite, a paz seja com todos. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa. Provavelmente seja a última na minha casa, se eu conseguir colocar a internet lá na igreja. A partir do domingo que vem, você vai estar acompanhando comigo lá na igreja. Mas tem quarta e sexta-feira ser aqui na minha casa ainda em nome de Deus. Mas provavelmente é o último de domingo. E eu creio que tudo acontece para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos fazer a primeira oração antes de tudo? Vamos falar com o nosso Deus aqui nessa noite. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na Tua presença. Pedimos perdão, ó Deus, por nossos erros, pecados e falhas que temos cometido, ó Pai, contra Ti, mas clamamos ao Senhor para que seja feita na nossa, mas a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Manifesta, Pai, o Teu poder, fala conosco hoje. Senhor, manifesta a Tua graça em nosso meio, que não sejamos nós, mas seja o Senhor a falar conosco nesta noite. É o que nós lhe pedimos, é o que nós já lhe agradecemos em nome de Jesus, que assim seja, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele seja honra, a Ele seja glória, ao nosso Deus toda oração, todo louvor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com uma canção, amém. Aleluia, Pai, te louvamos aqui nessa noite, recebe a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te louvamos, ó Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Aleluia, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda
pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega nessa noite a palavra de Deus. Abra comigo lá no livro de Salmos. Salmos número 9. Salmos de número 9. O verso 18. A paz do Senhor a todos. Salmos 9, o verso 18. Salmos. Estou muito feliz por aquilo que Deus tem feito. Se Deus permitir, domingo que vem, você vai estar participando juntamente com toda a igreja. Estaremos começando um novo ministério. Ministério Apostólico Casa Firme. Já alugamos o salão para a glória de Deus. E Deus está enviando as bênçãos. Muitas coisas estão acontecendo, muitas outras estão por acontecer. Mas é Deus no controle de todas as coisas. Amém? Salmos 9, o verso número 18. Olha só o que está escrito. Salmos 9, o verso 18 está escrito assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Veja que o salmista está dizendo que o necessitado não será esquecido para sempre. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei há quanto tempo você está esperando que algo aconteça. Mas a palavra de hoje é essa: você não está esquecido e não está esquecida diante de Deus. A palavra está dizendo, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação, quer dizer, a esperança dos pobres se malogrará ou perecerá perpetuamente. Oh glória! Tem coisas boas chegando em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos entender e compreender a tua santa palavra, então usa a boca do pregador, que viemos a ouvir a Deus aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, mas glorifica o teu nome através da tua santa e poderosa palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos então meditar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Existem situações que parece que não terão respostas. E isso traz aperto na alma. Muitas vezes, quando a pessoa está passando por momentos difíceis, seja uma enfermidade, uma escassez, uma porta fechada, brigas constantes, aquilo traz aperto na alma. Aqui em Jó, no capítulo 10, e ninguém melhor para falar de sofrimento do que Jó, todos nós conhecemos a história de Jó. Aqui em Jó, capítulo 10, versículo 1, olha só o que Jó diz: a minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Olha o que Jó está dizendo: a minha alma tem tédio de minha vida. Ele não esperava mais nada. Na situação a qual ele estava enfrentando, ele chega a dizer: darei livre curso à minha queixa. Quer dizer, eu vou falar mesmo. Está doendo, eu estou sentindo, eu vou falar mesmo. E ele está dizendo:
e falarei na amargura da minha alma. Então existem situações que parece que não terão resposta. E isso traz aperto, amargura na alma. Olha só o que ele fala no versículo 2. Direi a Deus. Olha, direi a Deus. Não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Olha o que Jó está dizendo para Deus. Senhor, não me condene. O que foi que eu fiz para merecer essa situação? O que foi que eu fiz para passar por todo esse sofrimento? O que foi que eu fiz para viver isso que eu nunca imaginei que viveria na minha vida? Então, quando a pessoa ela enfrenta situações que aparentemente não tem resposta, a sua alma fica o quê? Amargurada, apertada. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Quando José estava na prisão, lembrando que José sai com 17 anos da sua casa, sai não, é arrancado pelos seus irmãos, é vendido como escravo, ele sai com 17 anos, ele já está agora com 27 ou 28 anos, 27 para 28 anos, e agora está na prisão de novo, porque a mulher de Potifar falou mal de José, e ele está na prisão, e Deus sempre estava sobre José. Aí você conhece a história que José, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E olha só o que José vai dizer. Gênesis 41. Gênesis, o capítulo 41. Olha só o que diz aqui. Gênesis 41. E quando ele termina de interpretar os sonhos, ele fala ao padeiro, ó, já era, deu ruim para tu, vai morrer mesmo. Mas para o copeiro, veja, Gênesis, capítulo 41, o versículo 14, ele fala assim, olha, então, Gênesis, perdão, 40, eu fui para 41, né? Gênesis 40, versículo de número 20. E aconteceu que ao terceiro dia do nascimento de Faraó, que fez o banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor, no meio de seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício do copeiro, e esse deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então José está na prisão, ele interpreta o sonho tanto do padeiro como do copeiro, mas ele vira para o copeiro e fala, lembra de mim, né? Olha comigo lá no versículo de número 14, veja, Gênesis 40, verso 14, ele fala assim, olha, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, ele está falando para o copeiro, quando te for bem, e rogo de que uses comigo de compaixão, e que me faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Mesmo que ele estava ali preso, mesmo Deus estando sobre a vida dele, não permitir coisas piores dessa acontecer, ele não queria ficar naquela casa. Aí o que nós lemos lá no versículo 23? Que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Veja que o próprio José, mesmo passando por aquela situação, ele não queria ficar ali. Eu pergunto para você, quem quer ficar passando uma condição difícil? Ninguém. Quem quer ser mandado embora do seu emprego? Ninguém. Quem quer estar enfermo, uma enfermidade a qual o médico desengana? Também ninguém. Ninguém quer passar pelo aperto. Ninguém quer passar por sofrimento, ninguém, mas muitas vezes são necessárias, e aquelas aflições trazem um sentimento a José, de quê? Esquecimento. O próprio copeiro esqueceu de José. Quando é que o copeiro vai lembrar? Capítulo 41, versículo 1, e aconteceu que ao fim de 2 anos
inteiros. Então José vai ficar mais 2 anos depois daquela palavra que ele liberou, que abençoou a vida do copeiro. Ele vai ficar mais 2 anos dentro da prisão. Ele disse: eu quero sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Então muitas vezes passamos por situações que parecem que estamos o quê? Esquecidos. O mais conhecido, Gideão, a Bíblia diz que 7 anos, lá em Juízes capítulo 6, versículo 1, 7 anos, o povo está na mão dos midianitas. 7 anos de sofrimento, 7 anos de angústia, não tinham nada. E quando Deus aparece para Gideão, você lembra a palavra que Gideão disse para Deus? Cadê as suas maravilhas? Cadê o testemunho que os nossos pais nos deram? Que o Senhor nos livrou da terra do Egito? Cadê? O Senhor nos esqueceu de nós? O Senhor não está vendo a nossa situação? Veja que 7 anos eles estão sofrendo. E quanto mais tempo passa, mais deixa entender que Deus se esqueceu de nós. Outro exemplo, a Ana, não é? Lá em 1 Samuel, capítulo 1 também, 1 Samuel, capítulo 1, diz a palavra que Ana estava passando por uma tristeza. E olha só como que estava Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Porque era visível. Por que choras? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Segundo alguns historiadores, quando Eucana faz menção de 10 filhos, ele faz menção dos 10 filhos que ele tinha com a Penina. E Ana não tinha nenhum. Então aquela tristeza de Ana já estava quanto? Há 10 anos. E hoje Deus tem uma palavra para você. Não importa quanto tempo você está numa situação, num problema ou numa angústia, seja 2 anos, seja 7 anos, seja 10 anos ou mais, Deus tem uma palavra para você. Independente da sua necessidade, existe uma promessa: não será esquecido para sempre. Nós lemos aqui em Salmos 9, versículo 18: não será esquecido o necessitado para sempre. Não importa qual seja a situação que você está enfrentando ou passando, você não está esquecido e nem esquecida diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Veja, Deus ele vai mover, Deus ele vai tocar, Deus vai libertar, Deus vai abrir portas, Deus vai curar enfermidades, Deus vai restaurar a família. Sabe por quê? Porque você não está esquecido e nem esquecida diante do Senhor. Primeiro, porque nada é impossível para Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz lá o anjo para Maria: porque nada é impossível para Deus. Então entenda isso. Não importa qual seja a situação, nada é impossível para Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Deus não se esqueceu de você, ainda que pareça diante da situação, dos problemas, da dor, do choro, da angústia. Não importa o que você está passando, estou aqui para te dizer que Deus não se esqueceu de você. Oh glória! Primeiro, Ele vai fazer tudo: libertar, curar, restaurar, abençoar, abrir portas. Porque primeiro, para Deus nada é impossível. Segundo, foi necessário o afastamento. Como assim, pastor, foi necessário? Isaías capítulo de número 54. Isaías, o capítulo 54. Versículo 7. Pastor, Deus se afastou para que eu sofresse? Não. Na maioria dos casos, somos nós que nos afastamos de quem? De Deus. Quando trocamos Deus
pela internet, Facebook. Ah, pastor, mas agora estou no Facebook, mas você está ouvindo uma palavra. O difícil é quando usamos o Facebook para outras coisas. TikTok, YouTube, WhatsApp. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós. Então, quando as coisas não acontecem como nós queremos, Deus permite. E Deus até se afasta. Eu já expliquei aqui que existem 3 razões para vir um problema. Primeiro, Deus provando. Ele nos testa, nos prova, quando ele provou Abraão. Segundo, através da tentação do diabo. No caso de Jó, foi o diabo que veio contra a vida de Jó. E terceiro, por causa de pecado. Quando nós praticamos algo que é mal aos olhos do Senhor, ele se afasta, né? Isaías 59, versículo 2, os nossos pecados faz divisão entre nós e nosso Deus. Somos nós que nos afastamos do Senhor, não é o Senhor que se afasta de nós. Aqui em Isaías 54, versículo 7, olha o que Deus diz. Por um momento, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. E em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Entenda, foi necessário o afastamento. Comece a enxergar bênção no meio da maldição. Lembra que José disse para os seus irmãos, quando agora ele está como governo do Egito? Olha, vocês bem tentaram mal contra mim, mas foi bênção de Deus. Nós pregamos aqui na semana passada agora que Deus transforma a maldição em bênção. Creia nisso, que independente daquilo que está acontecendo, comece a enxergar a bênção do Senhor no meio desse furacão, no meio dessa adversidade. Comece a querer enxergar o que Deus tem para a sua vida. É necessário que as coisas aconteçam, porque senão Deus não tem como fazer a obra em nossas vidas. Comece a enxergar isso. Para de se vitimizar, porque Deus parece... Não, Deus te ama muito. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus te ama assim. Agora a situação que você está passando, enfrentando, é só por um momento. Tem bênção de Deus chegando, como está profetizado, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Eu vim aqui dizer hoje para você que tem bênção chegando, tem milagre chegando ainda este ano para a tua vida em nome de Jesus. E terceiro, o seu desejo será atendido. Já que o necessitado não será esquecido para sempre, então quer dizer que a sua petição chegou diante de Deus. Aqui em Provérbios 13, o versículo 14, Provérbios 13, verso 14, isso mesmo, Provérbios 13, versículo 12, perdão, Provérbios 13, verso 12, que diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Olha o que diz: a esperança demorada enfraquece o coração. Quanto mais demora, mais a pessoa fica triste. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Deus tem um desejo chegado sobre a sua vida. O desejo realizado vai acontecer na sua vida, porque Ele já determinou
que o necessitado não será esquecido para sempre. Jeremias 31, versículo 25. Olha só o que Deus diz. Jeremias 31, o versículo 30, Jeremias 31, versículo 35. Olha o que Deus usa Jeremias para dizer. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei, oh glória. Começa a receber agora alegria no seu coração. Tem bênção chegando para a tua vida. Ele vai saciar a tua alma cansada, Ele vai saciar a alma entristecida. Ele está dizendo aqui que Ele vai fazer na vida daqueles que creem no Senhor. O Salmo 67 é só a confirmação. O Salmo 67, verso 9. Olha o que Deus diz aqui. Salmo 67, o versículo 9 é só a confirmação. Salmos, é isso mesmo. Oh Jesus. Versículo 7, Salmo 67, versículo 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Olha a confirmação, Salmo 67, o versículo 9, versículo 7, perdão, versículo 9 não tem. Deus, o quê? Tem no 68, versículo 9. Tu, ó Deus, mandaste chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Veja só o que Deus está dizendo. Ele vai abençoar, Ele vai mandar chuva com abundância, a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que eu profetizo que você é plantação do Senhor. Você é árvore bendita. O Salmo 1, Salmos 1, o versículo 3. Olha o que diz a palavra, o que eu sou, o que você é. Salmos 1, versículo 3. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós lemos no Salmo 9, verso 18, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente, nem a esperança dos pobres perecerá perpetuamente. Deus está dizendo que você não está esquecido, que você não está esquecida. Deus está dizendo que vai trabalhar em teu favor. Primeiro porque Ele é o Deus do impossível. O que é impossível para você? O que você não pode fazer? Deus fará por você. Segundo, o afastamento foi necessário para que pudéssemos entender qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. E terceiro, o seu desejo será atendido para a glória de Deus. Por isso eu quero orar por você. Você que estava se achando esquecido ou esquecida. Você que estava até mesmo orando, Senhor, cadê? Ou orando, Senhor, até quando? Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Hoje Deus traz esta palavra. Você não está esquecido e nem esquecida diante de Deus. Eu quero orar para que Deus manifeste o poder dele sobre a tua vida. Você pode fechar os seus olhos aqui nesta noite? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz que o necessitado não será esquecido para sempre.
É verdade, Deus, que quando nós estamos vivendo diante de uma situação ruim, quando estamos passando, Deus, por problemas, dá a entender e a impressão que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor não está olhando para nenhum de nós. Mas aqui nós estamos diante da Tua presença, Pai, nesta noite. E eu quero profetizar, ó Deus, que essa pessoa está abençoada e abençoada pelo Senhor. Eu quero profetizar, Deus, que a bênção do Senhor está sobre o teu filho, como também sobre a tua filha. Eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar, mais Deus, o teu servo. Venha abençoar, Senhor, a tua serva. Venha abençoar os teus filhos que estão agora diante de ti, Deus. Essa pessoa que está passando por problemas e dificuldades. Essa pessoa que está enfrentando, Deus, situações da qual ela não imaginava. Mas hoje eu te peço em nome de Jesus, opera os teus sinais, mostra para ele que ele não está esquecido diante de ti, mostra para ela, meu Deus, que o Senhor tem visto as lágrimas, o Senhor tem ouvido as orações, e que o Senhor vai entrar com providência essa semana. Eu profetizo em nome de Jesus que a semana de milagres vão acontecer. Eu declaro que a semana, Deus, o Senhor vai mostrar que essa pessoa não está escondida. Então enxuga, Deus, as suas lágrimas, conforte, Deus, o seu coração, e dá hoje, Pai, a certeza da tua bênção sobre a vida do teu servo, como também da tua serva. Por isso que nós oramos nesta noite, Pai, e abençoamos na certeza da tua bênção sobre a vida do teu filho, como também sobre a vida da tua filha. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeço ao Senhor esta noite, hein? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome agradecer, Senhor, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Te louvamos aqui nesta noite, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui para dizer que você não está esquecido e não está esquecida diante do nosso Deus. Ele tem resposta para aqueles que buscam a sua vontade. Que Deus abençoe a todos essa semana. Antes de nós terminar, deixa eu só profetizar sobre a sua vida. Estamos aí há uma semana de iniciarmos as nossas reuniões na igreja. Deus abençoou que conseguimos alugar o salão. E a partir do domingo que vem eu vou estar pregando às 9 da manhã e também às 7 da noite lá na igreja. A nossa igreja para a glória de Deus. Estou tentando colocar a internet lá na igreja, porque se colocar a internet você vai participar da primeira reunião online às 7 da noite lá na nossa igreja. Estou orando para Deus abençoar essa semana, se Deus quiser. Vou estar estando lá na internet, né? Mas como diz a palavra, para tudo o dinheiro responde. Tem que ter dinheiro para tudo, só Jesus. Mas eu creio que Ele já está providenciando todas as coisas. Quero ler um versículo da palavra de Deus e profetizar sobre a sua vida. Aqui em Provérbios 18, verso 16, diz assim: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Olha só o que diz:
o presente do homem, aquilo que o homem faz, alarga o caminho, além de alargar o caminho, leva a pessoa na presença dos grandes. Traduzindo, aquilo que nós fazemos abre caminhos e nos conduz à presença dos grandes. Aquilo que nós fazemos faz milagre acontecer em nossas vidas. Hoje, você tem a oportunidade de abençoar e ser muito mais abençoado. Como tenho dito, se você não tem uma igreja, se você não está em comunhão em nenhuma igreja, você não pode deixar de ser fiel a Deus. E eu peço a você um voto de confiança. Confie no chamado que Deus tem na minha vida. Eu creio que o Deus que eu sirvo vai mudar a tua história financeira. Se você não tem igreja, devolva o seu santo dízimo. Entrega a tua oferta alçada. A princípio ainda está o meu Pix, que é no meu nome, que até está aí no meu e-mail, mas logo teremos o Pix da igreja. Porque eu falei assim, eu não quero que a pessoa fique mandando Pix para mim, a não ser que o Senhor mande que me abençoe uma coisa, mas para a tua casa tem que ser totalmente diferente. Já estamos entrando em contato, né, para saber como é que fazemos, já entrei em contato com o computador, e logo teremos também o Pix da igreja. Mas enquanto não tem, você pode fazer no meu Pix, porque tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus e também para abençoar a tua vida. Isso aqui para dizer que aquilo que você faz vai trazer bênçãos para a tua vida. A palavra está dizendo que o presente, o dom, a oferta do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Imagina hoje, você faz uma oferta que você nem podia, um sacrifício diante de Deus, e amanhã você recebe uma resposta que você não estava esperando. Eu lembro, só vou contar esse testemunho e vou orar para você. Eu lembro que era pastor numa igreja lá em Petrópolis, e uma irmã chamada Patrícia, lembro até hoje o testemunho dela, Patrícia. Na hora da oferta ela estava ministrando, e na hora da oferta ela disse que ouviu a voz de Deus para dar tudo aquilo que ela tinha no momento. E ela falou comigo, né, pastor, aquele dinheiro que eu tinha era para fazer o mercado. Eu e meu marido trabalhávamos, só que a gente estava passando muita luta, muita dificuldade, a gente chega na igreja há pouco tempo, e o dinheiro que eu tinha era o dinheiro do mercado, pastor. E eu, né, relutei com aquela voz e eu entreguei. Ela disse para mim que ela entregou, ela nem podia mais fez, porque Deus colocou no coração dela. Aí na outra semana ela contou o testemunho, pastor, posso contar o testemunho? Aí ela contou, pastor, aquela oferta que eu dei na quarta-feira, pastor, quando foi segunda-feira, em menos de uma semana, eu tinha uma causa na justiça que há muito tempo eu nem me lembrava mais. E naquela segunda-feira, o advogado me ligou dizendo, olha, dona Patrícia, ela, oi, então, a sua causa foi liberada, o dinheiro já está na sua conta. Eu falei, que bênção. Não, pastor, tem mais. Eu tinha outra causa, que era numa empresa que eu trabalhei, e eles fizeram acordo para mandar embora e não estavam pagando ninguém, porque a empresa faliu. E pastor, na mesma segunda-feira, 10, 20 minutos depois, o outro advogado ligou e falou, dona Patrícia, o dinheiro já está na tua conta, da trabalho que a senhora estava trabalhando, o dinheiro já está na tua conta também. Quer dizer que as duas causas foram liberadas no mesmo dia, por aquilo que ela fez na casa de Deus, por aquilo que Deus pediu ao seu coração. É bíblico. Aquilo que você faz, o sacrifício que você faz, vai liberar bênção sobre a tua vida. Eu sou prova viva que sacrifício e holocausto valem diante de Deus. Como eu já expliquei, o meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, Fred Benício, não tenho o nome dele, ele somente veio porque Deus me pediu tudo que eu tinha na época, em 2020, para 2021, na época da pandemia. Deus me pediu tudo que eu tinha, eu dei, eu não sabia para que era, mas eu sou obediente, e hoje está aí a minha bênção, tem 4 anos, firme e forte, cheio de saúde, abençoado por Deus. Então eu estou aqui para dizer para você que aquilo que você faz
vai liberar bênção sobre a tua vida, vai alargar os seus caminhos e Deus vai te colocar na presença dos grandes. Você que precisa de uma bênção, libera. O que você libera traz bênção para a tua vida. O que você faz traz bênção para você. Presente, o dom, a oferta que você vai fazer vai liberar uma bênção sobre a tua vida. Eu quero orar para que Deus te abençoe. Eu quero orar para que Deus faça algo maravilhoso na tua vida. E provavelmente domingo que vem você vai estar comigo lá na igreja. Eu vou estar pregando com a igreja e você lá participando de manhã inteira comigo para a glória do Senhor. Quarta e sexta ainda estamos aqui na minha casa, tá? Quarta e sexta ainda está aqui na minha casa, porque eu só vou para a igreja no domingo que vem. Vai ser uma pré-inauguração, mas domingo que vem eu vou estar lá na igreja de manhã e de noite. Então, quarta e sexta ainda comigo aqui na minha casa. Mas como eu expliquei, caso eu não consiga colocar a internet na igreja, eu prego no domingo. Na segunda-feira, sem falta, eu estou aqui pregando para você em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você nesse momento? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, a Tua palavra diz que o presente do homem alarga-lhe o caminho. Aquilo que o homem faz traz bênçãos para a vida dele e está escrito que leva também na presença dos grandes. Pai, eu oro e profetizo que aquilo que essa pessoa está fazendo vai liberar uma grande bênção sobre a vida dela. O sacrifício que essa pessoa vai fazer, meu Deus, em prol do ministério que o Senhor tem me dado. Que o sacrifício que esse homem, que essa mulher vai liberar, meu Deus, sobre a minha vida, sobre o ministério, vai trazer bênção sem medidas sobre a vida dele, como também sobre a vida dela. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Aquilo que você fizer, Deus vai alargar os seus caminhos e vai te colocar para sentar com os príncipes, vai te colocar na presença dos grandes. Aquilo que você fizer. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Quarta-feira estarei aqui novamente. Estamos falando sobre os frutos do Espírito. Então te aguardo quarta-feira às 7 da noite. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Um beijo no seu coração. E Deus abençoe. A paz.